Segunda-feira passada aconteceu no auditório da OAB seccional aqui do Piauí um seminário muito interessante, Teresina Proativa. A iniciativa foi da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB e do Movimento Plantar. Para fazer um balanço sobre o que foi debatido nesse seminário, aqui comigo, integrantes do Movimento Plantar, a Aline Costa e a Amanda Soares. Antes da gente falar do seminário, elas vão explicar um pouco como surgiu o Movimento Plantar. O Movimento Plantar é um movimento muito novo. Ele surgiu há pouco mais de 2 meses, ou 3, e a gente, na verdade, ficou acerca de uma questão da derrubada de uma árvore, de um angico branco, que fica ali no encontro da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Jockey Club, e numa propriedade privada, e a gente começou a levantar esse questionamento de como é que acontece a questão das derrubadas, do próprio licenciamento que ocorre atrás de toda essa questão, e várias pessoas, inclusive profissionais da área, né, da arquitetura, da área das ciências biológicas, se reuniram em torno disso, né, e estudantes e tudo mais, para que a gente tenha uma noção de como acontecem essas coisas em Teresina, né, relacionadas ao meio ambiente e à própria qualidade de vida na nossa cidade. A TV O Dia, inclusive, fez a cobertura, a gente foi lá, conversou com o Áureo, a gente entrevistou algumas pessoas que depois elas ligaram aqui e pediram para não aparecer, então por outras questões a gente não mostrou, mas como é que ficou a questão do angico branco? O angico, a gente foi buscar informações, como é que tinha sido o processo, né? A princípio, pelo susto da gente, de repente, passar por ali, que é um lugar que muita gente da Zona Leste circula, e aí ter aquela ligação sentimental com o angico, a princípio a gente ficou assustado, aí a gente foi atrás de saber, fomos na semana, e aí descobrimos que havia mesmo uma licença, porque houve um estudo que verificou que o angico ele realmente tinha uma patologia que não indicava que ele fosse cair logo, mas que ele poderia causar algum transtorno por conta dessa patologia que foi constatada nos estudos que os próprios técnicos da SEMAN observaram, né? E a gente procurou a SEMAN e eles nos atenderam prontamente e deixaram à nossa disposição todo o processo legal, e a gente viu que isso ocorreu. E, na verdade, o movimento surgiu a partir daí. A gente costuma dizer que não foi por uma árvore, mas por todas as árvores e todo o meio ambiente da nossa cidade. Quais são os outros projetos em andamento do Movimento Plantar? Uma das nossas inquietações é com relação a esse plantio que é feito aqui em Teresina, essa distribuição de mudas. A gente muitas vezes vê a prefeitura ou empresas, né, que fazem campanhas de doações, ser feito de uma forma orientada, para as pessoas receberem uma muda e plantarem no lugar correto, para elas terem cuidado de cuidar da planta de uma forma correta, para que a planta realmente dê o melhor de si para atender a necessidade da pessoa, né? Porque muitas vezes a pessoa recebe, por exemplo, um IP e planta num lugar que tem fiação, aí vai dar problema no futuro. Então, a gente quer que uma árvore seja plantada, mas que ela tenha uma durabilidade ali, e seja bem cuidada e seja plantada num local adequado para ela. O que é que despertou em vocês para participar desse movimento? O amor pela cidade, né? E você viver aqui a vida inteira e saber o tanto que a cidade está ficando deserta, né? Assim, em relação a plantas, está cada vez menos verde, e o calor aumentando, e o conhecimento técnico da gente em saber que uma árvore faz sim diferença para um microclima, para melhorar o bem-estar da população. Na verdade, Zan, a gente, como cidadão teresinense, a gente se preocupa até inclusive na descaracterização da nossa cidade em relação às nossas plantas, e em especial as nativas, né? Hoje a gente observa a descaracterização de passeios, de praças, se planta uma única espécie, por exemplo, se recupera as praças com plantas que não trazem à tona a memória do teresinense, do piauiense ou do cidadão que passa por nossas praças e sabia como era antigamente, por exemplo, e hoje não vê mais o que é. E nossa preocupação, na verdade, não está limitada apenas à questão das plantas e do plantio de mudas. A gente também está preocupado com a questão da própria mobilidade urbana,
com a questão do meio ambiente, dos maus tratos animais, com as nossas árvores e tudo mais. E isso foi inclusive o tema do nosso seminário em parceria com a AB. Como a gente estava conversando, porque os gestores públicos, os políticos, eles têm um discurso, uma retórica assim, muito grande. Então, quando se faz esses seminários, eles prometem, eles dizem que vão cuidar, por exemplo, das árvores. Vocês acreditam que com o seminário tenha despertado nos gestores e também na população alguma coisa em relação às árvores, a conforto térmico, essa questão da mobilidade também urbana? Quando se fala de política, né, nosso movimento Plantar, ele é apartidário, a gente não se envolve com as questões dos gestores por achar que toda a gestão municipal, estadual e federal, ela deve ser feita para os cidadãos. E isso independe de quem está na gestão ou não. O nosso seminário ele buscou tratar desses temas e nós acreditamos sim que tenha dado bons frutos, até porque nós contamos com a participação de estudantes das áreas afins, nós contamos com a participação de representantes do poder público, nós contamos com representantes da OAB, nós contamos com nosso corpo técnico do Movimento Plantar. E, querendo ou não, com a participação, com o seminário aberto à participação de todos, a gente semeia, assim, uma ideia de que nós estamos, além de cobrar, claro, dos gestores uma participação maior com essas questões, porque quando se fala em política, se fala muito em educação, se fala muito em saúde, e lá atrás se fala de meio ambiente e não é geralmente uma prioridade, o que é uma pena, e a gente perde muito com isso. Mas nós acreditamos sim que a gente conseguiu plantar a sementinha lá e que são coisas que já acontecem, na verdade, existem planos, né, de arborização, existe um plano de mobilidade, a gente quer cobrar, quer saber como é que está e a gente também, acima de tudo, a gente quer se dispor a auxiliar na produção, na confecção, no desenrolar desses planos. Porque nós não somos o primeiro movimento ambiental da cidade, não somos o único movimento existente, mas nós temos essa preocupação em ter essa união com os demais movimentos, com a sociedade, com os gestores e com quem está disposto a auxiliar a gente para a gente construir essa cidade que a gente sonha em ter. Algo assim que vocês possam destacar que aconteceu no seminário? Eu acho que além da participação dos gestores, que eu acho importantíssimo, né? A gente contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a gente contou com a participação da SEMPLAN, da Secretaria de Planejamento, com professores da universidade, com o nosso movimento, com alunos. Foi importante destacar uma questão que está muito incipiente no nosso dia a dia, na nossa rotina, inclusive, é a questão dos maus tratos animais também, que é um movimento forte da capital, né? A gente tem representações dos maus tratos, da questão do tráfico com o pessoal do IBAMA, inclusive. Foi muito legal contar com a participação deles, né? Porque é um movimento forte, tem muitos adeptos e o que foi mais legal de ver nesse seminário, que foi muito rápido, as pessoas até questionaram a gente que foi uma tarde apenas de discussão. Porque às vezes as discussões eram tão amplas que aí a gente não tinha tempo para abrir para o debate. Era mais uma explanação e aí com poucas perguntas, porque o tempo estava muito curto. Então, assim, a nossa ideia foi só o pontapé inicial para a gente sempre debater as ações que estão sendo feitas na cidade. Eu vi uma pesquisa que eu até coloquei na coluna que eu assino no jornal Dia, no Metrópole, que é Bem-Estar, que o mundo está muito poluído e que uma das formas de acabar com a poluição é se plantando árvore. E aí as pessoas vêm e fazem o contrário, né? Elas derrubam as árvores. Infelizmente essa cultura de retirada das árvores, mas por conta do que a Aline já colocou. Geralmente a gente planta as mudas em casa e às vezes não temos a informação de que tamanho ela pode chegar, se ela perde muita folha, porque é uma coisa que incomoda a muitas pessoas, se ela pode atrapalhar na fiação elétrica e aí acontece uma poda inadequada. Então a gente precisa levar a informação do que plantar. A gente precisa plantar, semear uma cidade com árvores, mas saber para que fins e como é que eu posso manter isso para que a gente tenha qualidade no nosso plantio. Teresina, e isso foi colocado no seminário, a gente tem uma distribuição com um número fantástico de mudas.
A gente distribui um número de mudas enorme pelos próprios viveiros de mudas da prefeitura, a gente pode ter esses dados. Quantas mudas que desse plantio conseguem sobreviver e quando adultas, né, se elas podem ficar no local que foram plantadas, se isso não vai fazer com que ela tenha uma poda inadequada, ou por conta da fiação, ou por conta do próprio local que foi plantada, enfim. Precisa-se ter um plantio com qualidade na cidade. E esse é um dos nossos projetos. Se uma pessoa quiser plantar uma árvore em casa, como é que elas fazem? Como elas devem proceder? Existe uma forma, elas podem ir em algum lugar e pegar uma muda e plantar com essa informação? Hoje, para se plantar uma árvore em casa, basta querer, na verdade, né? Então, depende se a pessoa quer uma fruta, se quer uma planta frutífera, se quer uma planta que dê sombra. O importante é que ela busque as informações e isso pode ser adquirido no próprio local que ela consegue a muda, que pode ser comprada, ela pode conseguir gratuitamente nos viveiros da cidade e ela, inclusive, pode entrar em contato conosco do movimento, porque nós temos corpo técnico suficiente para dar informação de que muda plantar dependendo do fim que a pessoa precisa, né? E do espaço que ela tem disponível. Aline, você está com um álbum no Facebook que é muito interessante, mas eu também vejo como um alerta e às vezes eu vi todas as fotos que estão ali e dá até uma certa tristeza, né? Que é um álbum colaborativo chamado Ex-Árvores. A reação da maioria das pessoas é de tristeza, né? Porque às vezes a gente não percebe a paisagem mudando e quando a gente vê, a gente se pergunta o que aconteceu aqui? Aqui não tinha uma árvore? Aí você sente falta daquela árvore na paisagem, né? Então muita gente se entristeceu e muita gente também veio falar comigo e dizer, olha, eu também sei de uma árvore que foi cortada em tal lugar, manda uma foto. Inclusive, eu já tive colaborações e, geralmente, são pessoas que usam muito os meios alternativos de transporte. Eu mesma, assim, a minha experiência com relação a esse álbum é porque eu não dirijo carro, não tenho um carro... Vou falar de novo. A minha experiência, a minha iniciativa se deu pelo fato de que eu uso muito meios de transporte alternativos. Eu não tenho carro e uso muito bicicleta e ando, sou pedestre, né? Faço muito deslocamento a pé. Então, eu sinto muito a presença das árvores, a questão da sombra. E quando eu vou passando pelas ruas da Zona Leste, que é onde eu moro, eu fotografo quando eu vejo que uma árvore foi cortada e aí vou atrás de ver como era antigamente, né? Como era antes. Eu vou lá no Google Street View e tiro uma foto e faço um print do lugar, no mesmo ângulo em que eu tirei a foto, no local. Alguma pessoa alguma proprietária da casa, a pessoa responsável pela derrubada da árvore, já chegou a explicar por que derrubou a árvore? Então, uma pessoa que trabalha num dos locais que eu tirei a foto comentou que a árvore que tinha sido derrubada lá, tinha sido cortada, ela foi cortada por motivos de ter cupim. Então, eu entendo que essa é uma das razões, principalmente mangueira, né, que era o caso da árvore, mas o que eu questiono é o fato da pessoa cortar a planta e simplesmente deixar o tronco ali e não pensar em outra alternativa, não pensar num tratamento naquela área para fazer um replantio, né? Porque a gente precisa de mais árvores. Então, assim, tem um problema na árvore que você tem, ok, suprime, mas pense em replantar, pense em plantar outra árvore no local ou em outro local próximo. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria saber como é que se faz para participar do Movimento Plantar. O movimento está nas redes sociais, ele é aberto a todas as pessoas, qualquer pessoa que queira entrar em contato, é só mandar uma mensagem através do Facebook ou Instagram. A gente quer que tenhamos mais pessoas para colaborar, porque é um grupo que está aberto, né, a todos os tipos de sugestões. O nosso movimento está no Facebook com a página Movimento Plantar, no Instagram com o mesmo nome, Movimento Plantar,
e nós estamos abertos, de braços abertos para receber qualquer pessoa que tenha essa mesma preocupação, que compartilhe da preocupação com as causas de Teresina, da nossa cidade, que é conhecida por ter esse clima quente e tudo mais, mas nós temos ferramentas para driblar, porque é só um períodozinho que a gente esquenta mais, e a gente tem ferramenta para driblar tudo isso, e a gente está à disposição, inclusive da gestão pública, para auxiliar no tangente às questões técnicas do plantio de árvores, da própria mobilidade urbana, por que não, já que muitas árvores são suprimidas em nome disso, que também é muito importante, o ir e vir do nosso cidadão teresinense, e das causas dos animais, enfim, as causas ambientais nós estamos abraçando e abraçando a todas as pessoas que têm essa preocupação também.